Olá, começa agora o Tribuna Virtual, uma ferramenta de comunicação produzida pela Rede Alesp durante a pandemia do novo coronavírus, que garante aos parlamentares um espaço com assuntos de interesse da população. Vamos às regras. Deputados serão inscritos via chat antes do início. Terão 10 minutos livres. O apresentador irá informar que o tempo estará terminando quando faltar 30 segundos e deverá interromper a fala. O deputado que tiver conexão estável e se houver interrupção por completo, poderá voltar após o orador que estiver usando a tribuna e encerrar a sua fala. Caso sobre tempo dentro das 2 horas previstas e não haja mais oradores inscritos, será permitida a reinscrição limitada a apenas um reingresso. E o Tribuna Virtual inicia agora com a participação do deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Deputado, o senhor tem 10 minutos. Boa tarde. Boa tarde. Deputados, deputadas, telespectador da TV Assembleia, eu quero dizer que da minha preocupação em relação a um tema muito importante que eu tenho tratado na Assembleia Legislativa e fora dela também. Eu me refiro aqui a essa implantação autoritária do programa de ensino integral, que eu chamo de a farsa da escola integral do PSDB e agora do Dória, que foi implantada no estado de São Paulo em 2006, ainda na gestão do governo Alckmin, quando o secretário de Educação era o secretário Gabriel Chalita, que foi um verdadeiro fracasso. E sempre, até hoje, esse modelo de escola que nós defendemos, a escola integral, ou escola de tempo integral, mas não esse modelo do PSDB, porque esse modelo oferecido no estado de São Paulo, implantado desde 2006, depois ele tem variações, ele é um projeto excludente. E eu já demonstrei isso aqui de várias maneiras. Ele exclui os alunos, exclui os professores e praticamente todos os profissionais da educação. No entanto, agora, durante a pandemia, a Secretaria da Educação, a SEDUC, tenta passar a boiada, aproveitando a fragilidade e as dificuldades de consultas às comunidades escolares, de cada escola, logicamente, e tenta passar a toque de caixa, de uma forma autoritária, a implantação desses projetos, inclusive apresentando uma lista enorme de escolas que foram agora indicadas para serem PEIs, né? O que o governo alega, a SEDUC alega que tem que ter consulta nas escolas, mas as consultas estão sendo manipuladas, dirigidas em muitas regiões, em muitas diretorias de ensino. Nós recebemos denúncias o tempo todo que as dirigentes de ensino, ou os dirigentes, eles orientam a manipulação em muitas escolas, em muitas comunidades escolares. Então, há um debate realmente crítico, aberto, onde todos possam ter acesso aos dados. E, no entanto, muitas comunidades são levadas, são induzidas ao erro, ao adotar essa proposta. O fato é que a lista apresentada com as escolas indicadas, se elas forem colocadas em prática, né, do ponto de vista da implantação, nós vamos ter mais de 787 mil alunos remanejados na rede estadual, porque uma escola que adere ao projeto, ao PEI, conhecido como PEI, Projeto de Ensino Integral, ela necessariamente reduz o número de alunos, porque ela vai trabalhar no período integral, ela vai ter apenas um único turno. Então, ela desativa os outros turnos. Normalmente, as escolas da rede estadual têm 2 ou 3 turnos, né, com o curso noturno, inclusive. Então, é muito fácil de entender. Se você tem uma escola com 1.000 alunos e você implanta com 2 turnos, vamos imaginar,
e você implanta o programa, você vai trabalhar apenas com um turno. Você não vai conseguir atender os 1.000 alunos. Você reduz pelo menos pela metade o atendimento. É mais do que a metade, mas vamos fazer essa conta. Você vai atender 500 alunos no período integral, mas você vai ter que acomodar os outros 500 alunos em outras escolas da região ou não. Haverá uma dispersão desses alunos, né? E em muitas escolas de PEI você não tem o curso noturno. Isso significa que os alunos que precisam trabalhar não terão acesso à escola integral ou de tempo integral, porque ela funciona o dia todo, a não ser que o governo ofereça uma bolsa, né? Que seria o ideal. Daí sim, nós estaríamos fazendo um outro tipo de debate, mas o governo não aventou, não sinalizou minimamente com essa possibilidade. Você financiar os alunos do ponto de vista de uma bolsa. Essa é uma reivindicação importante, mas o governo não faz isso e pratica, com esse modelo de PEI, um processo de exclusão, né? Praticando aí, estimulando um êxodo escolar. Êxodo não, estou sendo aqui até legal com a SEDU, que ela estará praticando aqui um verdadeiro processo de exclusão escolar, né? Porque ao matricular esses outros 500 alunos que eu citei em outras escolas, ela estará contribuindo para a superlotação das escolas e das salas de aula. Isso em plena pandemia, quando a gente precisa, na verdade, reduzir o número de alunos nas escolas e, sobretudo, nas salas de aula, que já são superlotadas. Tem salas de aula da rede estadual com 40, 45 alunos. Isso sempre, para nós, sempre foi altamente agressivo ao processo de ensino-aprendizagem, mas durante agora e no pós-pandemia, nem pensar numa sala nem com 35 alunos. Nós lutamos para que cada sala de aula tenha, no máximo, 25 alunos. Então, é grave essa situação, nós estamos recebendo denúncias de todo o estado, das várias regiões, das várias diretorias de ensino, dessa implantação autoritária, de um modelo de escola excludente, que não ouve corretamente os professores, não ouve as entidades representativas do magistério, denúncias de manipulação dessas reuniões, dessas decisões, manipulação dos conselhos de escola o tempo todo. Isso, né? Tanto é que eu já fui ao Ministério Público Estadual e protocolei uma representação pedindo que o MP entre nessa discussão, que ele promova uma audiência pública sobre esse tema, convocando o secretário de Educação, porque não dá para aceitar esse modelo de escola e, sobretudo, essa forma de implantação, que é uma forma desonesta, de atropelamento, e que agora me preocupa muito mais, porque esses dados que eu citei aqui são dados que estão sendo apresentados, já estudados, ainda não tem o estudo definitivo, mas está em curso um estudo importante sobre o que vai significar do ponto de vista da exclusão escolar, né? Do remanejamento de mais de 787 mil alunos, né? Deve ser muito mais, acho que a gente vai chegar a 1 milhão de alunos, isso é muito grave, vai acontecer o que já houve, nós já tivemos uma experiência semelhante a essa, que foi justamente na gestão do Mário Covas, quando ele implantou a reorganização da rede. Ele fez isso com as escolas do ensino fundamental e foi um verdadeiro desastre. Houve uma superlotação de salas, na época a secretária era a Rosinel Bauer. Então, nós estamos voltando àquele período que foi duramente criticado. Então, por tudo isso, é que nós somos totalmente contra esse modelo de escola, que é excludente, e a sua forma de implantação, que é autoritária. E termino a minha fala aqui, não poderia deixar de continuar, e vou fazer sempre, manifestando aqui a minha indignação e a minha revolta em relação à minha, eu digo que expulsão, fala, você foi retirado da Comissão de Educação. Não, eu fui expulso da Comissão de Educação, a qual
eu estava até ontem há 16 anos. Eu sou professor, diretor de escola pública, a minha área de militância sempre foi essa, a defesa da educação pública e a defesa dos seus profissionais. E, no entanto, eu fui vítima aqui de um golpe de forças ocultas da Assembleia Legislativa, mas, sobretudo, das forças do governo, né? Do Dória. Tenho certeza também que a Secretaria da Educação deve estar vibrando com isso, com a minha não participação na Comissão de Educação, que é grave. E quem me expulsou foi o presidente, Carlão Pignatari, o empresário, dono de empresa frigorífica, que expulsou um professor de escola pública da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, não respeitando a proporcionalidade que está na Constituição Federal, na estadual, não respeitou. Tem partido, o pessoal tem 4 parlamentares, só ficou com 3 comissões. Tem partido que tem um único deputado, tem 3 comissões. Tem um outro partido que eu vi aqui, o PDT, por exemplo, tem um deputado e tem 4 comissões. É um absurdo total. Isso é perseguição, é retaliação política aberta, né? Sem encenação nenhuma. Mas eu vou continuar falando sobre isso e denunciando. Muito obrigado. Obrigada, deputado. Seguimos o Tribuna com a participação da deputada Janaína Pascoal, do PSL. Deputada, a senhora tem 10 minutos. Muito obrigada. Cumprimento aos colegas que participam da tribuna, todo o pessoal da Rede Alesp, as pessoas que nos acompanham. Eu queria fazer um pequeno relato, né, do que está acontecendo com o soro anti-Covid. Como é que está esse processo? Eu parei um pouco de falar no tema, porque o presidente da casa havia prometido uma reunião técnica para atualizar mesmo os parlamentares e a população sobre como é que anda o nosso soro. E ontem, no grupo de líderes, veio um convite para que todos os parlamentares, e pelo que eu entendi, vai ser uma reunião pública, ou seja, veiculada pela Rede Alesp, para que todos os parlamentares possam tirar suas dúvidas com a equipe técnica que está à frente do desenvolvimento, dos testes, da aplicação do soro. Essa reunião ficou marcada para a próxima quarta-feira, às 10 da manhã. É óbvio que eu vou participar, se Deus assim permitir, né? Porque sempre Deus tem que brindar a gente com vida e saúde. Então, eu vou participar e, fazendo um pequeno resgate histórico, né? Eu descobri a existência desse soro em 16 de dezembro de 2020, quando fui visitar o Instituto Butantan para analisar e entender melhor a questão da vacina. E, em contato com os técnicos, descobri que eles já tinham desenvolvido esse soro. O soro não funciona como uma vacina, o soro funciona como remédio. Eles já haviam desenvolvido esse soro e estavam aguardando o aval da Anvisa. Inclusive, na oportunidade, já tinham até feito uma reunião técnica com a Anvisa. Dali para diante, eu passei a oficiar, né, tanto o Butantan como a Anvisa, para saber do processo administrativo em torno desse soro. E muitas vezes havia informações desencontradas e eu telefonei até lá para a presidência da Anvisa, então eu infernizei a vida de muita gente. E qual foi o desenrolar? No fim, o Butantan pediu autorização para fazer os ensaios clínicos, ou seja, os testes com seres humanos. Os testes realizados com animais foram muito bem sucedidos. A Anvisa autorizou esses testes com seres humanos e solicitou algumas informações complementares. Eu havia entendido que essas tais informações tinham sido prestadas. Inclusive, tinha recebido do próprio governo uma primeira informação de que no dia 3 de maio, ou seja, alguns dias atrás, os testes começariam. Onde seriam esses testes? Na verdade, o termo melhor é ensaio clínico, porque você aplica o soro ainda numa situação controlada, mas já vai tratando quem está doente, quem está internado. Esses ensaios aconteceriam no HC e no Hospital do Rim. Então, eu tinha recebido uma primeira data, de dia 3 de maio,
Aí, como eu vi que não começou, eu entrei em contato com o coordenador da pesquisa, que me atendeu de maneira muito gentil, que explicou que, na verdade, falta uma autorização do CONEP, que é o Conselho Nacional de Ética em Pesquisa. Desde então, eu venho tentando estabelecer contatos com o CONEP, por telefonemas, e-mails. Ainda não conseguimos uma resposta, então vou esperar até a semana que vem. Caso não venha essa resposta, vou oficiar, que eu quero entender qual é o trâmite desse pedido de autorização para esses ensaios clínicos no CONEP. Tá? Eu confesso que fui surpreendida com essa informação do CONEP, não por desconhecer as regras das pesquisas com seres humanos, né? Mas pela emergência que nós vivenciamos, pela seriedade da doença, pela situação a que o país está submetido e pelo esforço que o governador fez com relação à vacina, que eu não vejo, né, respeitosamente com relação ao soro. Mas estou seguindo todos os trâmites. E então, assim, para recapitular, estou aguardando uma resposta do CONEP para entender qual é o trâmite em que está o pedido para fazer os testes clínicos já autorizados pela Anvisa, tá? Porém, hoje, recebi um e-mail da Anvisa que me trouxe uma informação que me surpreendeu, dizendo o seguinte, que, na verdade, os ensaios estão autorizados, mas o início desses ensaios está condicionado à prestação de outras informações complementares pelo Butantan. E isso me surpreendeu, porque eu havia entendido que o Butantan já tinha feito todo o processo perante a Anvisa, né? Então, eu sei que o tema é complexo, sei que existem regras várias que objetivam garantir a segurança de todos nós, mas eu não me conformo, né? Eu falo isso com muito respeito e posso até estar sendo injusta, mas eu não me conformo em ver como o governador se dedica pelas vacinas, inclusive a Butanvac, né, que já está sendo produzida, mesmo sem autorização, quiçá para os testes, mas não com relação ao soro, né, que é brasileiro, que foi feito inteiro dentro do Instituto Butantan, que seguiu os mesmos protocolos do soro antiofídico, que já é, né, patrimônio nacional. O soro já vem sendo utilizado, não digo este, mas um soro desenvolvido com o mesmo processo na Argentina. Então, eu, como cidadã, né, brasileira, cidadã paulista, gostaria que o governador tivesse o mesmo empenho com relação ao soro que tem com relação às vacinas, porque entendo que as vacinas são importantíssimas, porém o soro também, porque as vacinas são ministradas para impedir que a pessoa se contamine ou que desenvolva a forma grave da doença, e o soro já é aplicado na pessoa doente, né? Então, seria uma maneira de tratamento, uma maneira de evitar o agravamento, de evitar a intubação, de evitar a morte, né? Porque ainda são muitas as mortes que vêm ocorrendo por Covid, e em São Paulo especialmente. Então, eu faço aqui esse relato que as pessoas ficam me escrevendo, né? Outro dia um senhor me escreveu, coitado, desesperado, que tinha uma pessoa próxima doente, e ele queria saber como ele conseguia o soro. Já houve até médicos que entraram em contato querendo saber como conseguiam o soro. Hoje mesmo, pessoas me escreveram dizendo: a senhora abandonou o soro? Eu não abandonei o soro. Eu parei de falar um pouco no soro porque a gente tem que dar um voto de confiança, né? Quando um profissional diz que, olha, estamos esperando o aval do órgão tal ou do órgão, né, das várias instâncias, a gente dá um tempo, entendeu? Agora tem essa reunião, eu vou aguardar essa reunião. Então, eu estou tentando ser, vamos dizer assim, o mais correta possível para não levantar nenhum tipo de acusação injusta, não fazer nenhum tipo de ilação, porque a gente não constrói nada com isso. Tá? Mas eu faço aqui esse breve relato para explicar. Eu não abandonei o soro, porque eu acredito verdadeiramente que nós vamos impactar, né, a saúde para o bem, ou seja, que a gente vai ter mais um instrumento contra essa pandemia, quando o soro não só for utilizado nesses ensaios clínicos, mas quando o soro passar a ser utilizado em larga escala. Aliás,
tem uma normativa que disciplina o pedido de uso emergencial, e essa normativa, a princípio, impõe como pré-requisito para o uso emergencial esses ensaios clínicos nos seres humanos, né? Eu até interpreto que, diante do estado de calamidade que nós vivenciamos, calamidade sanitária, seria possível pleitear esse uso emergencial, sopesando, né, riscos e benefícios. Porém, mesmo que a gente vá por uma regra mais conservadora, primeiro os ensaios clínicos e depois o uso emergencial, o que o governo está esperando para prestar as informações que a Anvisa ainda exige, né? Por que nas coletivas o governador não cobra, por exemplo, o CONEP, como cobra o Ministério da Saúde, como cobra a própria Anvisa com relação às vacinas? Por que não cobra o CONEP para dar andamento ao processo de liberação dos ensaios clínicos? Porque durante os ensaios nós já vamos salvar vidas das pessoas que estão internadas, e com os ensaios feitos poderemos pedir o uso emergencial para as outras tantas pessoas que estão agonizando e morrendo de Covid. Então, passada a reunião de quarta-feira, eu atualizo todos os cidadãos com relação à situação do soro anti-Covid, pelo qual eu não parei de lutar desde o dia 16 de dezembro do ano passado. Fiquem com Deus, bom fim de semana, saúde a todos. Deputada, a senhora gostaria de se reinscrever? Não, muito obrigada. Agradecemos a sua participação e o Tribuna Virtual agora vai para um rápido intervalo.